Olá, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês e é um assunto super importante, super atual e que muitos casais não têm conhecimento. Nesse vídeo eu vou tratar da diferença entre namoro qualificado e união estável. União estável, para quem, né, não conhece, ela é a intenção de homem e mulher se unirem com a intenção de constituir família. Então, são pessoas que moram sobre o mesmo teto, mas que não chegam a casar, né? Que não tem um casamento, não tem uma certidão de casamento. O importante da união estável, assim como do casamento, é que ele seja duradouro, né? E que a união seja duradoura. Muitas vezes as pessoas elas acabam se unindo, morando sobre o mesmo teto e deixa o barco correr anos e anos e anos de convivência. Só que não tem conhecimento de que o importante para regularizar essa união estável é que exista um contrato ou uma escritura pública. Então, você pode fazer uma escritura pública de união estável ou mesmo um instrumento particular de união estável. E neste contrato, você vai informar qual é o regime de casamentos, o regime da união estável, que seria do regime de casamento, que vai ser adotado nessa união estável. Porque se você convive com alguém sem ter um contrato ou sem ter uma escritura, o contrato o regime de casamento que está regendo nesta união é o da comunhão parcial de bens, que é o regime geral que nós, assim que as pessoas que casam sem pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens. Num outro vídeo, nós vamos conversar sobre regimes de casamento e neste vídeo eu vou explicar bem a diferença de cada regime e o pacto antinupcial. Mas, caso não queira que a união estável tenha como regime o da comunhão parcial de bens, é necessário constar expressamente do contrato ou da escritura que está vigorando o regime, por exemplo, da separação total de bens. Então, o que é o regime da separação total de bens? Um pouco rapidinho, en passant, para que vocês entendam. E da comunhão parcial de bens, mas vou explicar melhor num outro vídeo que eu vou falar sobre regimes de casamento. A comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido na constância da união estável será dividido 50 e 50. Pouco importa quem tenha adquirido. Se foi o companheiro ou se foi a companheira que adquiriu 100%, é 50% para cada um. Na separação total de bens, não. O que eu adquiri é meu, o que ela adquiriu é dela. Não existe comunhão no regime da separação total de bens, tá? Então, dependendo do homem ou da mulher que tenha um certo patrimônio e não queira, né, ou que tenha melhor situação financeira do que o outro companheiro, então aí seria o melhor adotar o regime da separação total de bens, tá? Hoje, a união homoafetiva, ela também está equiparada
com todos os direitos e obrigações da união estável. Então, o que antes uma união homoafetiva só poderia fazer por meio de escritura, né, de união estável, hoje também pode converter em casamento. Então, uma união estável, ela tanto homoafetiva como de homem e mulher, ela pode ser convertida em casamento, futuramente em casamento. E aí, quando é convertido em casamento, aí vai dizer, nós manteremos esse regime de casamento, tá? Agora, o que muita gente não sabe é a respeito do namoro. Que hoje o STF, o STJ, ele classificou o namoro hoje como um namoro qualificado. Como assim? O que acontece? O namoro hoje, ele é muito diferente de antigamente. Então, hoje, o namorado dorme na casa da namorada, a namorada dorme na casa do namorado, viajam no final de semana, viajam de férias. Aí, quando vai ver, a namorada já deixou a escova de dente na casa do namorado, o namorado já deixou a escova de dente na casa da namorada. E aí? Quando termina este namoro, eu posso considerar isso como uma união estável? Porque o porteiro, que é o melhor testemunha no processo, vai dizer: olha, não, realmente, ela estava lá todo final de semana na casa dele, ou ele estava todo final de semana na casa dela. Então, qual é a diferença de você considerar o que é um namoro qualificado de uma união estável? É que a união estável tem como finalidade ela constituir família. O namoro, nem sempre você tem esta finalidade ainda. Você tem a finalidade de que está conhecendo, de que está se abrindo para o amor, enfim, mas não que já está pensando em constituir família, né? Então, o namoro qualificado, ele pode se transformar em união estável, mas não significa que o namoro qualificado já seja uma união estável. E o que também é muito importante é a fama e o trato. Ou seja, como a sociedade conhece aquele casal? Se conhece como namorado, namorada ou como marido e mulher? Companheiro, companheira? Como eu me trato perante a sociedade, perante os amigos e a família? Eu me trato como namorado, namorada ou como companheiro, companheira, marido e mulher? Então, esta é a diferença. Só que, às vezes, a pessoa tem uma grande situação financeira, tem muito dinheiro, tem muitos imóveis. Então, ou seja, para que não corra o risco de o namoro terminar e a outra parte entrar com o processo de união estável e ter que fazer a prova de que não, que era namorado ou era namorada, chama outra testemunha, isso, aquilo, faça um contrato de namoro. Contacte um advogado especializado em direito de família e faça um contrato de namoro. E neste contrato de namoro, faça constar uma cláusula de que se este contrato de namoro se converter em uma união estável, então o regime que vai reger a união estável é este regime. Comunhão parcial, separação total de bens, depende da escolha do casal. O que eles preferem, mas já faz constar uma cláusula no contrato de namoro. Então, às vezes, é muito importante que faça um contrato de namoro para que não tenha dor de cabeça futuramente, tá? Outro ponto, na união estável, vamos supor que o casal tenha já convivido uns 10 anos e resolveram, então,
fazer uma escritura de união estável. E estão dizendo que nessa escritura de união estável, o regime que vai reger a união estável é o da separação total de bens. Cuidado, porque não dá para colocar na escritura retroagir o tempo da união estável aos 10 anos anteriores. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que não há possibilidade de retroagir. Então, este período de 10 anos não teve contrato, não teve escritura, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Então, o que foi adquirido neste período de 10 anos, seja por quem quer que tenha sido, é metade para cada um. Daquele momento que assinou a escritura para frente, se realmente for o regime da separação total de bens, aí o que cada um adquirir daquele momento em diante é de um e de outro. Então, cuidado, tá? Para que não aconteça exatamente isso, de que você deixa rolar, deixa o tempo passar, e aí depois, quando vai querer regularizar isso, aí de repente já é tarde demais se você não tem a intenção de ter o seu patrimônio dividido, tá bom? Então é isso. É essa a diferença entre namoro qualificado e união estável. Então, sugiro que, de acordo com como esteja o namoro, se é um namoro que já está firme, é um namoro que já está a ponto de cada um já, de repente, meio que morando sobre o mesmo teto, que acontece isso entre os namorados, cuidado, tá? Então, às vezes é melhor fazer um contrato de namoro qualificado e, se eventualmente der certo e virar uma união estável, vocês já têm um contrato, inclusive, com uma cláusula dizendo que se converter a união estável, então o regime será o adotado pelo casal, tá bom? Tô à disposição para quem precisar conversar comigo, me mandar perguntas, dúvidas, e eu estarei prontamente para respondê-la, tá bom? Um forte abraço.